Segue a saga? Período composto, parte 2, comparando as bancas. Um rato na rede. Temos aí um texto e em seguida a questão de VUNESP de 2023, nível superior. Na análise, vamos ao comando da questão. Na análise da organização dos períodos do texto, o trabalho em sala de aula deverá assinalar que se encontra oração substantiva em relação à oração principal. Oração substantiva. Ah, que coisa mais fácil! Eu tenho orações as subordinadas substantiva, adjetiva e adverbial, certo? Substantiva, eu encaixo isto ou disto. É a ideia de que algo será mencionado e a conjunção integrante é que irá ligar essas orações. Adjetiva, eu tenho pronome relativo. E adverbial vai indicar circunstância, ou seja, por eliminação, aquele nosso jeitinho brasileiro de ser, por eliminação, nós sabemos que não encaixará o isto disto e não caberá o pronome relativo. Ah, ponto final. Muito bem. Vamos lá. Se precisa ser oração subordinada substantiva, eu preciso encaixar isto ou disto, né? Os pronomes catafóricos. Letra A. Passou velozmente pelo punho da rede e entrou na palha. Opa, e entrou. Coordenada aditiva. Elimino a A. Era o presente do rato de merda que fez meu dedão de queijo. O rato, o qual fez oração adjetiva, porque eu tenho um pronome relativo, eliminada. Tenho a certeza disto, ó glória. Eu tenho a certeza de que estou envenenado. Glória nada, porque estou envenenado não é nada de interessante. Então, eu tenho certeza disto. Eu tenho uma conjunção integrante. Eu, sujeito, né? Analisa a oração principal. Eu, sujeito. Quem tem algo, verbo transitivo direto. A certeza, objeto direto. Quem tem certeza de algo. Então, nós temos aí uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Encontrei alternativa C. E a D? A ser cortada o mercúrio cromo que escorre do pé, o qual escorre, pronome relativo, oração adjetiva. Os ratos do sertão não são venenosos como os seus irmãos urbanos são. Eu tenho um verbo implícito e tenho a conjunção como. Então, aqui eu tenho uma oração adverbial comparativa. Resposta alternativa C. Dica. Apareceu isso aqui, eu tenho dica. Subordinada substantiva, sempre encaixarei o isto ou disto antes da conjunção e a conjunção será integrante. Adjetiva, eu tenho pronome relativo. Adverbial indica circunstância. E reduzida, eu terei o verbo numa forma nominal e não terei conjunção ou pronome relativo. Feito, resolvido. FGV, nível médio, Ministério Público do Rio de Janeiro. Temos o texto e comando no trecho a crer no médico Egique, essa oração reduzida equivale semanticamente a, olha, semanticamente, quer saber o valor semântico da oração. A crer, nós temos aqui, se crermos a relação semântica de condição. Se crermos no médico, está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão. Embora é concessão, não cabe, não são ideias opostas. Quando é tempo, não cabe a perguntinha quando. À medida que é proporção, são
ações, né, que são ideias, ações que acontecem ao mesmo tempo. Não é a ideia. Para que é finalidade? Também não. Então, indica condição. Ah, Duda, mas eu quero dica. Ah, eis a dica. A crer é igual se crermos. Na A, embora creiamos, é concessão. Na B, quando cremos, é tempo. À medida que cremos, é proporção. Para que crescemos, é finalidade. Qual que é a dica? É esta belezura aqui. Ao mais infinitivo, tempo. Ao estudar, aprende mais. Quando aprende mais? Tempo. Por estudar, será convocado. Será convocado por quê? Porque estudou? Causa. Para estudar, é preciso silêncio. É preciso silêncio para quê? Para estudar. Finalidade. A fazer, acredito que conseguirá ser aprovado. Conseguirá ser aprovado se fizer. A fazer, condição. Apesar de mais infinitivo, concessão. Apesar de não estudar, foi aprovado. Por favor. E ser aprovado sem estudar é algo incabível, não é? Então, nós ficamos aí com a resposta alternativa C. Questão 3, Fundação Carlos Chagas, TRT. A banca adora fazer esta gracinha aqui. Atente para estas sequências de frases que compõem um período do texto. 1. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta. O narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve. A narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras. Não se altera o sentido, cuidado, sentido, introduzindo-se as frases 2 e 3, respectivamente, com as seguintes expressões. Então, isso daqui, além de ser uma questão de período composto, é uma questão também de coesão textual, é claro. Então, vamos lá. A ideia da segunda oração indica uma ação simultânea. Veja aqui. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta. O narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem ouve. Tá. Então, se você quiser trabalhar pelas alternativas, uma vez que é causa, desde que é condição, conquanto é concessão e portanto também não cabe. Então, já de cara eu fico com B, porque ao passo que é a mesma coisa que à medida que, e eu sei que essas ações estão acontecendo ao mesmo tempo. E veja, a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras. Por conseguinte, então voltemos aqui. A ideia da segunda oração indica ação simultânea. Se é ação simultânea, eu posso encaixar à medida que, à proporção que, ao passo que. Por que, Duda? Porque eu sei que as ações estão acontecendo ao mesmo tempo. É essa ideia aqui, olha. À medida que estuda, mais aprende. Isso aqui acontece juntinho, tá? A proporção que estuda, mais aprende. Isso acontece junto. Por isso, proporção. À medida que, um grande perigo é colocar na medida em que, por favor. Na medida em que é uma causa. Isso cai toda hora. À medida que, proporção. Na medida em que é causa. Tá? Não pode confundir isso em hipótese alguma. A terceira oração indica consequência. Se a terceira indica consequência, eu posso substituir por, eu posso encaixar, né? Substituir não, no caso aqui é encaixar. Por conseguinte,
Consequentemente, à vista disso e por consequência, por que não cabe as alternativas restantes? Porque na A, causa e concessão, na B, condição e concessão, na C, concessão e explicação. Olha, muita gente confunde essa concessão com o conquanto. Quem faz minhas aulas sabe, meus alunos estão cansados de saber que conquanto é concessão, tá? Lembre-se de que sempre as palavras trazem dicas e, portanto, é conclusão, né? E, entretanto, é adversidade. Pode ser substituído por mas. É isso. Então, resposta alternativa B. Nós temos ao passo que e por conseguinte. Esta questãozinha da FGV, de auditor fiscal de 2023, ela nem é a ideia do período composto, né? Embora traga aqui as frases a seguir mostram orações reduzidas. O assunto exigido, né, foi a nominalização. Nominalização quando eu desenvolvo a oração. O que vem a ser a nominalização? Nominalização é nada mais do que substantivação. Então, por exemplo, andar é um verbo, né? É, o andar é um substantivo. Estuda é verbo. O estudar é um substantivo. Então, você nominaliza, você irá substantivar. Eu coloquei isso daqui só porque a banca FGV cometeu um erro, né? Porque isso acontece com todo ser humano. E isso acontece com a banca FGV também. Porque a FGV tem algum humano atrás dela, né? Embora pareça que seja assim um fantasma, não é. Nós temos uma pessoa, né? Nós temos quem elabora a prova. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: por que eu coloquei essa questão? As frases a seguir mostram orações reduzidas que foram nominalizadas ou modificadas para orações desenvolvidas. Tá, orações reduzidas eu tenho uma forma nominal e foi modificada e foram nominalizadas em primeiro, nominalizada, e dois, desenvolvida. Ou seja, eu tiro a forma nominal e coloco uma conjunção ou um pronome relativo e conjugo o verbo. Assinale a opção em que isso não foi feito de maneira adequada. Veja só, pensa comigo aqui. Alternativa A. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar. Tá, aceitar é um verbo. Primeiro caso, nominalização. Aceitação é um substantivo. Perfeito. Tirando a forma nominal e colocando conjunção, sem que se aceite, sem aceitar, sem que se aceite. Perfeitinho. Letra A não pode ser porque está correta. Nós estamos procurando a errada. B. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar perder de vista. Sem a perca, por favor. Substantivo é perda. Perca é um verbo. Uma opção de perca ser substantivo é se for um peixe de água doce, tá? Não é o caso de jeito nenhum. Não tem nada a ver com peixe aqui. Aqui eu tenho que substantivar. Então é perda. Sem que se perca. Aqui tudo bem. O sem que se perca, ótimo. Mas o perda, nem pensar. Então, de cara, você já vai para a alternativa B. Eu coloquei essa bombinha aqui que você vai entender já já o porquê dessa bombinha. Tá bom? Alternativa C. A viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens. Achar é verbo. Achado é substantivo. Lindo. Em que se ache. Lindo. Opa, ô Duda,
Mas o verbo achar, ele não é transitivo direto e novas paisagens não tem função de sujeito? Então, aqui nós temos duas opções, tá? FGV é isso, gente. FGV é queima neurônio. Eu não tenho outra definição para a banca FGV. Mas veja só, eu posso pensar nessa oração na voz passiva sintética, novas paisagens não são achadas, né? Em que se ache, então seria em que se achem, mas eu posso pensar em índices de indeterminação do sujeito. Eu não sei quem vai achar. Aí, se for um índice de indeterminação do sujeito, esse verbo, aí ele obrigatoriamente ficará no singular. Eu não sei quem que irá achar novas paisagens, tá? Então há essas duas opções. Se há essas duas opções, não é alternativa C, porque eu posso pensar em verbo transitivo direto ou verbo intransitivo. Então não é. D. A viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Ver, visão. Verbo, substantivo, visão. Em que se veja. Perfeito, corretíssimo. Errar é humano, mas é preciso um computador para realmente pisar no tomate. Pisar uma pisada real. Eu tenho o substantivo que realmente se pise. Coloquei a conjunção e conjuguei. Ótimo, então eu sei que é a alternativa B. O que a banca fez? A banca colocou como gabarito preliminar a alternativa C. Ela colocou a alternativa C como gabarito preliminar, ou seja, pensou nesse verbo como transitivo direto, né? Então, pensando em transitivo direto, novas paisagens, sujeito em que se achem, tá bem? Mas isso poderia acontecer tranquilamente. Mas o verbo achar pode ser transitivo direto ou intransitivo, né? O que aconteceu, na verdade, foi um baita erro de digitação. Foi isso que aconteceu, porque a resposta era para ser alternativa D, alternativa C, né? Mas a banca errou ao substantivar o verbo perder. Então, o gabarito foi, sim, é, modificado, tá? Isso acontece. Se você é concurseiro, você sabe disso. Por isso, nós, professores, estamos aqui sempre atentos para ver se houve alguma escorregada. Tá bom? E é isso. Fechamos aqui essas aulas, né, de comparando bancas, a saga comparando bancas de pronome, de verbo, de análise sintática e período composto. Eu espero que você tenha conseguido mudar o seu olhar em relação às questões, ou seja, em relação às provas de língua portuguesa. O que eu quero que você entenda é que é possível gabaritar, desde que a banca se gabarite também, né? Tá bom? Então, sigamos juntão. Eu conto com você e bora aos estudos.